Deputados do PL vão presidir importantes comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, será comandada pela deputada Caroline Detoni, do PL. A parlamentar entra no lugar do petista Rui Falcão. Já o PT vai comandar a Comissão da Saúde, que terá 4,5 bilhões de reais em emendas parlamentares só neste ano de 2024. O presidente do colegiado será o deputado Dr. Francisco. O PL também vai comandar a Comissão de Educação, que será presidida pelo deputado Nicolas Ferreira. Ele foi eleito sob fortes críticas de aliados do governo, que tentaram, sem sucesso, adiar a votação. Vamos ao grande debate. Vou começar com Caio Coppola. Caio, na sua avaliação, como a entrada do PL em posições estratégicas dessas comissões, ao ter a presidência dessas comissões, pode afetar a articulação política e a própria governabilidade do governo? Ou seja, qual deve ser, na sua avaliação, o impacto dessas posições para o governo Lula? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Bom, acho que, saudações à nossa audiência, eu acho importante a gente separar aqui em dois debates distintos. O primeiro relacionado à CCJ, certo? E o segundo, aí, lógico, foi fruto de maior polêmica, a Comissão de Educação. E por que isso? Quando a gente pega, inclusive, a votação, né, para a escolha da nova presidente da CCJ, a gente tem uma eleição muito folgada, né, 49 votos favoráveis e 9 votos brancos. Então, você vê aí que aí parece que as coisas já estavam mais ou menos azeitadas, para usar um português coloquial. Isso porque, né, desde a eleição do senhor Arthur Lira para a presidência da Câmara Federal, havia uma série de costuras, uma série de acordos que antecipavam justamente o rodízio na presidência dessas grandes comissões. E no caso da CCJ, que tem protagonismo no Congresso, obviamente, é que faz aí um exame de constitucionalidade em relação aos projetos que vão ser colocados a plenário, esse tipo de coisa. Na verdade, isso, de certa forma, favorece o Partido dos Trabalhadores, inclusive análise de algumas fontes do PT, no sentido de que 2024 é um ano legislativo mais curto. Por que isso? Porque nós temos as eleições municipais e isso interfere sobremaneira, não deveria interferir tanto, mas interfere sobremaneira no calendário do Legislativo Federal. Portanto, foi um bom negócio para o PT, né, fazer essa troca justamente em 2024. O PT usou, né, o primeiro ano do governo, que é, né, a fase mais importante, que você tende a conseguir aí aprovar reformas estruturantes, pautas mais controversas, né, com o embalo das urnas. Então, o governo usa 2023 para isso e agora passa o bastão conforme já estabelecido em costuras, em acordos e, como eu disse, na minha visão também, isso acaba favorecendo o PT. E as falas da Caroline Detoni, elas são muito próprias, né? Eu separei aqui umas aspas, ela falou, olha, os parâmetros da nossa atuação serão estabelecidos em duas normas muito específicas, Constituição Federal e Regimento Interno da Câmara. Por isso, não teremos surpresas nem inovações. Teremos esse espírito conservador, ou seja, de seguir o protocolo, de se ater à norma posta para poder cumprir as regras. Então, aqui eu acho que não há grande surpresa. Já em relação ao Nicolas Ferreira, a indicação do Nicolas Ferreira, a gente viu até pela manifestação, né, de parlamentares da esquerda que isso causou um pouco mais de ruído. Agora, analisando friamente a indicação do PL, faz sentido prestigiar o parlamentar com maior representatividade no Brasil. A gente está falando do deputado mais votado, né, dessa legislatura, o terceiro mais votado da história do país. Eu peguei aqui o número, 1.492.000 votos, não é pouca coisa. Ele também é primeiro lugar no ranking de popularidade digital do Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, né? Só no Instagram tem mais de 10 milhões de seguidores. Então, assim, é uma voz que representa milhões. Mas, obviamente, é um parlamentar muito combativo, de posições fortes, que é um ator protagonista na polarização do Congresso Nacional. E é natural que ele desperte aí, vamos dizer,
uma certa suspeita da oposição, mas eu gostei, só para fechar, Yuri, eu gostei muito de uma fala dele, inclusive em entrevista aqui à CNN Brasil. Ele disse o seguinte: olha, eu vou sair do papel de debatedor e passarei a ser um moderador. É óbvio, é essa maturidade política que nós esperamos conforme as pessoas vão ocupando papéis distintos, né, dentro aí desse hall, né, de cargos democráticos. Mesma pergunta a José Eduardo Cardoso: como a entrada do PL, o fato de o PL indicar e assumir presidências de comissões importantes da Câmara, pode afetar a articulação política do governo? Qual deve ser o impacto desse novo mapa de comando das comissões para o governo Lula? Zé? Bem, olá Yuri, olá Caio. Veja, é óbvio que ter oposicionistas e radicais na presidência das comissões não é uma questão confortável, isso nunca será. Depende também um pouco de como esses presidentes vão se comportar. Se comportarem dentro do regimento, respeitando as regras do jogo, isso, embora ele não seja neutro, porque ninguém é neutro na vida política e na vida civil, evidentemente não trará tanto impacto. Agora, do ponto de vista da governabilidade, de preocupações do governo, sinceramente, eu acho que o governo tem meios de contornar isso, bastando que tenha maioria no plenário e boa relação com o presidente da casa. Um governo fica desestabilizado, sim, quando ele passa a ter um boicote de um presidente de casa, como foi o governo Dilma com o Eduardo Cunha, né? Ou então quando ele perde a maioria de plenário. Aí realmente a coisa desestabiliza e é uma característica bastante interessante do presidencialismo, porque você perde a maioria, mas tem um direito ao mandato. Então você começa a criar crises sucessivas e isso sim atrapalha a governabilidade. Mas a perda de presidente de comissões dentro de uma situação já esperada de rodízio, eu acredito que não terá tanto problema assim. Às vezes traz problemas quando a pessoa não se comporta como deve. Eu me lembro que durante o governo Lula ocupou a presidência da CCJ o senhor Eduardo Cunha, né? E que sentava em cima de projetos, não cumpria o regimento, exigia situações de negociação que o governo não queria ceder. Foi responsável, inclusive, pela impossibilidade de aprovação de projetos tributários, porque ele deixava o barco correr, colocando a sua pauta pessoal de negociação na frente daquilo que seria a vontade democrática do plenário da Casa. Então, se isso acontecer, isso atrapalha, mas também não derruba nenhum governo. Vamos falar português claro, porque se o presidente da Casa está lá e você pede uma urgência, você tem maioria de plenário, você tira das comissões e vota no plano da urgência. Então, não é nada absolutamente grave. Será normal se a institucionalidade e o regimento forem respeitados. Se não forem, aí vão ter embates, você vai ter a tropa governista botando vice-líderes que vão também atuar nas comissões. Então, isso é natural na democracia e é esperado, porque o PL tem uma bancada expressiva, ela saiu das urnas, tem que ser respeitado e isto me parece que está absolutamente correto. Concordo com o Caio com uma outra situação. Essa situação, mesmo que se coloque com um mau comportamento desses presidentes, e quando eu falo mau comportamento não é político, é desrespeito a regimento, abusividade, etc. Mesmo que isso porventura ocorra, esse ano é um ano muito curto. O segundo semestre, seguramente, ele vai trazer um esvaziamento das casas legislativas. Por quê? Porque tem eleição para prefeito. Às vezes menos no Senado, mas a Câmara é brutalmente atingida. Então você tem alguns poucos meses aí de uma atividade, o governo já tem isso em mente, ele deve ter já a sua pauta legislativa já calibrada com este momento, com essa situação. Então, sinceramente, eu não vejo esse fato com tamanha gravidade que eu tenho visto alguns analistas fazerem, não. Basta ter convivido um pouquinho com o parlamento para você perceber que isso não é nenhum fim do mundo. Não é confortável? Ah, não é. Nunca é confortável ter oposicionistas em impostos-chave, mas nada que não seja superável para efeitos da governabilidade. Agora, Zé, seguindo nessa mesma toada, na sua avaliação, as comissões perderam importância e, nesse aspecto, o trabalho de alguns dos parlamentares nessas comissões temáticas pode ser muito mais voltado a
prestação para o seu eleitorado, ou fazer uma política como definiu o ministro Alexandre Padilha, uma política de lacração para as redes, ou não? Ou as comissões ainda têm um papel fundamental na Câmara dos Deputados para aprimorar os projetos que podem se tornar leis para os países? O ideal é que as comissões tenham um papel importante e que realmente cumpram o seu papel regimental. Infelizmente, isso nem sempre ocorre. E aí a figura do presidente é importante. Se o presidente resolver segurar pautas, descumprir regimentos, não cumprir situações das votações, ele vai criar um circo político ali e que não traz bem resultado para ninguém, ou seja, nem para ele próprio, porque a própria imagem dele de não ter viabilizado um bom trabalho da comissão joga contra a sua vida parlamentar. Nenhum parlamentar que ocupou presidência de casa e quer fazer teatro, quer jogar para a sua base, sai bem. Eu não conheço ninguém que tenha acontecido isso, porque o papel institucional de presidente de uma comissão, ele exige uma certa comedimento, o respeito ao debate, o não atropelo, o não abuso. Agora, já houve situações, não só nessa legislatura, nas anteriores, mas nas passadas também, de pessoas de todos os partidos políticos não estavam preparados para o desempenho da comissão e não saíram bem perante o seu próprio eleitorado. Ou seja, o parlamentar, quando atua assim sozinho e quer fazer lá as suas mirabolâncias, vamos chamar assim, espetaculares, né? Ele até atende a sua base, etc., mas na presidência de uma comissão isso traz um desgaste interno grande e externo também. Então, há que se ter prudência e respeito às regras do jogo quando você ocupa uma presidência de comissão. Mesma pergunta a Caio Coppola. Nessa configuração das comissões, se ultimamente, na sua avaliação, elas perderam importância e se tornaram palcos para alguns debates que acabam se tornando muito mais recortes para as redes sociais, ou esse termo usado pelo ministro Alexandre Padilha para lacração nas redes, ou não? Ou se, na sua avaliação, ainda há um papel importante a ser cumprido pelas comissões permanentes da Câmara? Olha, Yuri, primeiramente eu subscrevo tudo que o Zé Eduardo falou, sem exceção. Eu concordo em gênero, número e grau com o que foi posto aqui. Às vezes, justamente por um excesso ou outro, ou até uma ideia de, podemos chamar de patrimonialismo, né? A confusão entre o que é o pessoal, o que é o público, o que é interesse político individual, o que é interesse coletivo, pode haver algum excesso e geralmente, né, o arrepio do regimento. O Zé estava falando aqui tentando lembrar alguns exemplos, aí veio à minha cabeça um recentíssimo que foi a demora, né, para pautar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Lembra, Zé? Um negócio assim, 4 meses até que o nome fosse submetido à avaliação, esse tipo de situação. Mas, como o Zé Eduardo bem colocou, isso daí é muito raro. Agora, por exemplo, o governo, né, e por isso eu acho que, nesse sentido, o PT foi hábil na sua articulação política, não só por ter perdido o comando dessas comissões num ano encurtado, né, graças às eleições municipais, mas ele tinha prioridade, por exemplo, de pegar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é uma comissão que tem o poder de convocar ministros de Estado para prestar esclarecimento, e isso é usado politicamente, isso é instrumentalizado para desgastar o governo de turno. E muitas vezes, inclusive, a gente sabe isso porque há muitos excessos, por exemplo, nas CPMIs e tal. Isso certamente até atrapalha, né, o trabalho dos chefes das pastas ministeriais, porque eles têm que parar, né, gastar muita energia com isso. Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção aqui sobre essas comissões, a despeito da importância delas, e são um total de 30, o que está movendo as coisas agora, principalmente, é a turbinada que houve no orçamento para emendas não impositivas, as tais emendas temáticas. Um levantamento aqui da Folha disse que considerando a derrubada do veto, né, do presidente Lula, 11 bilhões em emendas entre essas comissões.
ou seja, os titulares dessas comissões vão dividir 11 bilhões de reais. É muita coisa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a saúde, que ficou com o Partido dos Trabalhadores, são 4 bilhões e meio. É a principal comissão nesse sentido. Então, eu acho que muito do que está sendo pautado e grande parte da discussão se deve a quem vai pegar uma fatia maior do orçamento público. Infelizmente é assim.